Ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou, seu Zequinho Bandeiro. Ele é mestre, ele é senhor. Olá, meus queridos, eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa, e estou aqui para fazer mais um programa A Voz de Exu. E como vocês já sabem, com esse programa eu acendo a luz da sabedoria. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Lau Francisco. Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Lau Francisco é jornalista, empresário, ogã, filho do Templo Rio Azul, não é mesmo? Todo prazer. Mas para abrir esse programa de verdade, eu vou dar um grande presente para vocês. Eu vou pedir para que o Lauzinho toque uma música pra gente. Vamos lá. Vou tocar a música Laroyé, Sete Encruzilhadas Laroyé, em homenagem à Rainha das Sete Encruzilhadas. Abre os meus olhos de desejo, desfaz os meus apegos, viver de passado jamais. Vou me apaixonar pelo espelho, cobiçar os meus cabelos, meu bem, quero muito mais. Senhora da febre, senhora do fogo, sede de viver. Senhora da febre, senhora do fogo, sede de viver. Senhora da febre, senhora do fogo, sede de viver. Laroyé, sete encruzilhadas, Laroyé, Laroyé, sete encruzilhadas, esse mundo é pra você. Laroyé, sete encruzilhadas, Laroyé, Laroyé, sete encruzilhadas, esse mundo é pra você. E esse programa é especialmente para vocês. Hoje eu vou perguntar para o Lau como é que começou tudo isso, Lauzinho. Conta um pouco da tua história para o público te conhecer melhor. Bom, para começar, minha mãe, né? É um maior prazer estar aqui. Tô nervoso, a mão tá tremendo. Depois de tantos programas, meu amor. Não, mas a gente vinha até conversando nos bastidores, acho que toda experiência precisa ter o frio na barriga. Uhum. Quando você se sente seguro completamente das coisas, pode se complicar, né? Uhum. Pode ou perder a graça, ou pode acontecer alguma coisa que a gente não queira. Então eu acho que esse frio na barriga ele é essencial, mesmo depois de ter feito vários programas. Vários programas. 20 anos de terreiro comigo. 20 anos de terreiro. Sei lá, até perdemos a conta. Perdemos. Já. Mas conta um pouco da tua infância, como é que a espiritualidade entrou na tua vida? Olha, mãe, eu acho que tem uma coisa que aconteceu na minha infância, que a minha mãe me contou, e quando ela contou eu fiquei assim, surpreso. Ela me contou uma vez que antigamente, né, a gente está falando aí eu nasci em 69, sou de 1969, finalzinho dos anos 60 para os anos 70. Então tinha alguns costumes que as pessoas hoje em dia, principalmente os mais jovens, acham estranho. Né? Eu falei, como assim? Então uma coisa que tinha de comum era ter velório dentro de casa. Os velórios se faziam dentro de casa. E dali saía para o enterro do doente querido. E eu tive uma prima que morava na minha casa que fica no Monte Kemmel, na zona sul de São Paulo. E aquele terreno é muito antigo, né? Minha família comprou nos anos 50 aquele terreno. Uhum. E assim, teve vários parentes que moraram naquela casa. E a minha prima, junto com 2 filhas e o marido, era uma delas. E ela faleceu e o meu pai organizou o enterro, o velório, lá dentro de casa. A casa era totalmente diferente, né, do que é hoje.
e eu tinha, na época, acho que eu tinha 3 anos. Então, isso foi em 71, 69, Tá. 70, 71, 72. Foi em 72 que ela faleceu. E eu tinha 3 anos de idade e minha mãe não queria que eu visse, né? Que era tudo muito triste e tal. Mas eu escapei lá do esconderijo que ela me colocou, desci e fui lá curiar o velório, né? Você foi lá no caixão ver o defunto. Eu fui ver. Tá. Eu falei, eu quero ver, eu quero ver. Com 3 anos? Com 3 anos. Curioso. Isso eu lembro nitidamente. Eu falei, eu quero ir lá ver. Por que eu não posso ver? Tá. Eu fui ver. Na hora que eu entrei, eu cheguei próximo e fiquei com os pezinhos assim, né, tal, dei aquela esticada nos pezinhos, olhei, e depois eu acho que eu fui junto com a minha irmã, não sei, com alguém, pro canto, assim. E todo mundo, isso é uma testemunha geral, todo mundo viu, na hora que eu virei e falei pra mãe, mãe, o nome dela era Clotilde, né, o nome da pessoa que faleceu era Sim. Clotilde, e o pessoal chamava ela de Coti. Curti. Então, eu olhei para o lado onde estava o caixão e comecei a falar, mãe, a Coti está saindo do caixão. Mãe, a Coti está flutuando em cima da sala. Mãe, ela está saindo da sala. Mãe, ela saiu. Eu apontava assim. Acompanhando o Acompanhando espírito se desligando, indo embora. o desencarne, né, Tá. da Clotilde. Mas ela morreu na tua casa? Ela morreu lá. Ela morreu dentro da tua casa Isso. e ela foi velada ali, ou seja, foi Isso. pro hospital e voltou. Não, ela não chegou. Ela teve um mal súbito, algo assim. Ah, tá. E foi lá mesmo, ela não chegou nem a ir para o hospital. Ela Tá. teve um mal súbito lá e faleceu lá. Né? E assim, esse foi um testemunho, minha mãe viu, todo mundo viu, eu apontando e falando que ela estava se elevando e saiu, foi embora. E ficou um silêncio na sala, todo mundo se entreolhando, depois as pessoas voltaram a se conversar, mas eu acredito que essa tenha sido a minha primeira experiência dentro da espiritualidade. E o curioso é que eu não sou um médium clarividente, eu não vejo nada. Ah, mas como criança, eu falo assim, né? As crianças, elas ainda não foram corrompidas. Sim. Então, a criança, ela tem um olhar muito aberto para a espiritualidade. Uhum. Na verdade, o que vai fazendo com que a criança se molde, né, ao contexto, todos aqueles nãos, né, que dizem para as crianças de tipo, você não pode falar isso, não aponta, não, você não viu nada, não, deve ser uma imaginação. Uhum. E aí a criança vai percebendo que ela não pode falar sobre isso. Uhum. Os teus pais fizeram isso com você? Ou eles permitiam que você falasse tudo aquilo que você quisesse? Olha, na verdade, assim, eles nunca me impediram de nada. Eu sempre fui extremamente curioso. Sempre perguntei de tudo, a respeito de tudo. Mas, assim, tipo, meu pai, ele passava muito tempo fora de casa. O meu pai era tipo o Július do Todo Mundo Odeia a Cris. Ele tinha uns 5 empregos. Então, ele passava muito tempo fora de casa, né? E a minha mãe passava muito tempo ocupada em casa, porque o terreno era enorme. A casa era pequena, mas assim, o terreno era grande, né? Então, assim, sujava, Minha mãe passava o dia inteiro ocupada, cuidando de mim e da minha irmã e com os afazeres domésticos dela. Então eu ficava muito só. Eu não tinha os amigos que eu tinha era da escola, depois que eu entrei na idade escolar, e na rua minha mãe não deixava eu sair porque os meninos da rua eram assim extremamente violentos e tinha muita briga. E a briga naquela época não é como hoje, não, entendeu? Você não ofende ninguém pela internet, o negócio, o cara ia buscar você na porta da sua casa. Ou seja, você foi muito bem criado. Eu fui muito bem Essa criado. família de ouro, uma Sim. família cuidadosa, zelosa, essa mãe Sim. que estava ali presente, Sim. né, cuidando dos filhos. Sim. Você com essa liberdade de falar a respeito do que visse, por exemplo, Uhum. né? Uma vez que seus pais também acreditavam, né, nesse universo espiritual. Sim, os meus pais, eles eram mesa branca. Eles seguiam um centro espírita kardecista que ficava em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. E esse templo espiritual, ele era muito antigo, ele não existe mais, mas ele era muito antigo, porque a minha avó já seguia junto com meu avô. Nossa! Ou seja, a sua família toda já tinha uma cabeça diferente, né? Uma Já. cabeça aberta. Sim, já a questão da espiritualidade, de vida pós-morte,
espíritos, né? Então a minha família assim, tinha muitas histórias, né? As minhas avós tinham muitas histórias, né? De assombrações, de coisas que elas viam no interior, dos interiores, né? A minha avó veio de Campinas junto com meu avô, e a minha mãe veio de Barra Mansa, interior do Rio, e meu pai do interior de São Paulo também. Nossa. Então, assim, tipo, eles viam muita coisa, tinham muitas histórias e tal. E eu Lauzinho, cresci escutando sobre isso. deixa eu te fazer uma pergunta, já que você citou, né, teus pais e a mesa branca e aquilo que eles acreditavam. É verdade que sua mãe tinha marcas de corrente na perna? Ela tinha uma cicatriz, porque a minha mãe, ela foi escravizada enquanto pequena, mesmo muitos anos depois da questão da escravidão, que foi em Sim. 1889, se não me engano. A minha avó pegou um pouquinho da escravidão, mas logo depois teve a Lei Áurea, etc. Mas a minha avó cresceu dentro de um regime praticamente ainda de Estado. Eu chamo de Estado de escravidão, porque a escravidão Sim. a libertação dos escravos já tinha acontecido, mas teve um período muito grande de adaptação, que os negros não sabiam para onde ir, o que Sim. fazer, não tinha emprego, e ficava naquela coisa assim de que ninguém dá emprego, isso, vocês ficam por aí, mas assim, tipo, vocês têm que fazer alguma coisa, porque não dá para vocês ficarem na rua. Aí a minha avó, ela morava em Barra Mansa, meu tio foi lá e resgatou a família inteira, trouxe para São Paulo, todo mundo foi trabalhar, e minha avó cuidava da casa. E numa dessas casas, eles moraram em muitas casas, né? Numa dessas casas, que era na região do Butantã, ali na região do Rio Pequeno, próximo da rodovia Raposo Tavares, não tinha absolutamente nada naquela época lá. A rodovia não existia, era tudo mato. Sim. E passou uma mulher e viu minha mãe e bateu, né? Falou, por favor, é sua filha? É minha filha e tal. Falou, olha, estou precisando de uma pessoa para trabalhar e tá. Sua filha é muito bonita, A sua mãe muito estava com forte. quantos anos? Ela tinha 12 anos de idade e ela estava na porta de casa. Tá. E falou, olha, eu te dou tanto, que a princípio era uma grana muito boa, né? E minha avó se iludiu com aquilo, falou, nossa, você quer, né, Maria? Falou, não, eu quero ir trabalhar. E assim, trataram ali e minha mãe foi. Ela, com 12 anos, então ela foi recolhida por uma pessoa que teoricamente era para trabalhar. Exatamente. E aí ela foi escravizada na casa dessa pessoa? Ela deu um endereço que depois foi checado e não existia o endereço. E telefone não tinha na época ainda. Sim. E tinha, né, mas assim, pessoas pobres não tinham, né, essa possibilidade, essa ferramenta. E ela levou minha mãe e escravizou minha mãe. Ou seja, prendeu ela, não podia sair, não podia fazer visita, não podia fazer nada. E prendeu com uma corrente na perna? E à noite ela prendia com uma corrente para não fugir, raspou a cabeça dela para que não tivesse problemas de piolho. E era tratada como lixo, assim, no dia a dia. E a gente acreditando, né, que a escravidão tinha terminado. Sim. E aí... Exatamente. A minha avó já havia passado uma experiência muito louca e que parece filme. Esses filmes que você vê, 12 anos de escravidão, né, os filmes de Quilombo, do Cacá Diegues, né, esses filmes que a gente vê de escravidão, é uma cena assim que minha avó, eles perderam a casa, a história é mais longa, mas vamos resumir, eles tinham uma dívida na Birosca. A Birosca era o boteco, o bar região. Que ficava dentro da fazenda. Tá. E os próprios trabalhadores, que não tinham dinheiro ali todos os dias, não existia cartão, não existia nada, né, era só dinheiro vivo, e às vezes não tinha aquele dinheiro vivo, então eles penduravam, né, marcavam no gelo, o famoso marcar no gelo. E o meu avô fez uma dívida e depois viajou e disse que ia pagar, e estava viajando para arranjar outros trabalhos para voltar e pagar a dívida. Só que o dono da fazenda perdeu a paciência, falou, não quero mais esperar, mandou os capatazes dele para a porta da casa da minha mãe, da minha avó, perguntou por ele, aí ele está viajando, que foi arrecadar dinheiro, foi ganhar dinheiro para poder pagar a dívida com o senhor e tal. Aí ele falou assim, eu não quero saber, eu quero dinheiro agora. Tem o dinheiro agora? Não tenho dinheiro agora? Então vocês estão fora. Mandou os capatazes entrar na casa, tirar tudo, jogaram tudo lá no meio da rua e tocaram fogo na casa. E aí a minha avó, desesperada, segurou na sela do cavalo, pedindo, né, para que não fizesse aquilo, para que aguardasse meu
o meu avô, Aham. e ele pegou, ele estava armado, né? Que aquela arma na época chamava-se garrucha, que era uma arma grande, né? De cabo longo e bem grosso, calibre bem grosso. Ele tirou e deu uma coronhada na cabeça da minha avó, que caiu desmaiada no chão. E quando eu era pequeno, ela costumava fazer assim, ela pegava, me dá seu dedo. Ela pegava esse dedo indicador e essa primeira parte para cima entrava inteiro, assim, não assim, mas assim, de lado. Na cabeça. Se eu colocasse assim, ele entrava. Então, eu cresci escutando sobre essas questões de espiritualidade por intermédio de histórias que essas avós, tanto a materna quanto a paterna, me contavam. Sim. E essas histórias todas, né, que são muitas. Olha que interessante, essas pessoas que viveram esse universo de dor desenvolveram a espiritualidade, a fé pelas suas experiências, né? E confiavam, né, nos espíritos e nas proteções e nos protetores e te passaram esse conhecimento como experiência. Sim. Né? E aí, quando foi que você vai buscar a espiritualidade na tua vida? Como foi isso? Olha, na verdade, eu tive, no decorrer da minha vida, eu tive alguns flertes, digamos assim, com a espiritualidade, mas eu nunca quis muito bem fincar o pé. Então, assim, eu tive uma experiência, uma vez, outra experiência espiritual, era um grupo de estudos de um pessoal da USP. E eles se reuniam, por coincidência ou não, no final da minha rua, da rua que eu morava, no Monte Kemmel. Eu tinha uma amiga, a Tânia, ela falou, olha, tem umas reuniões que estão acontecendo aqui na rua, você está participando? Eu falei, não tenho noção. Ela falou assim, vamos lá? Vamos. Eu fui um dia e eles disseram que era um ser que não era um ET propriamente, mas era um ser de outra dimensão que se comunicava. Aí ele, né, fui lá ver como é que era, o que acontecia e tal. E até aconteceu uma coisa muito doida, porque eu sempre fui muito descrente, eu sempre fui muito cético, assim. De acreditar em alguma coisa, eu precisava de muito, sabe? Então eu estava ali assistindo aquele cara falando, né? Não, que vocês vão ter uma mensagem, a mensagem que nós trazemos a vocês é para prepará-los para dias piores, E eu lá sentado lá no sofá, olhando para cima, que ele estava daquelas cadeiras que são altas de bar, sabe? Que tem as pernas compridas. Ele sentado naquela cadeira, eu olhando e pensei, falei, isso aí tá me parecendo uma balela muito grande, esse cara com esse olho fechado, falando esse monte de besteira, né? Aí, nessas horas, ele estava olhando para frente, assim. Aí ele olhou com os olhos fechados, ele olhou para mim e falou assim, você não pense e tenha certeza de algo que você não sabe. Virou e continuou falando o que ele estava falando. Bom, não precisa nem dizer que eu fiquei apavorado, achando que o cara fosse aparecer à noite para mim, alguma coisa assim, né? Essa foi uma outra experiência. A outra experiência, 5 anos eu fui budista. Budista não indiano, mas o budismo de Nichiren Daishonin. O que te levou para o budismo? Eu tinha a mãe do meu filho, né, minha ex-mulher, a mãe do meu filho, ela era budista. Tá. E o senso de comunidade do budismo me atraiu demais. E era uma época que eu estava meio decepcionado com as pessoas, e eu estava meio desgarrado, eu não tinha muito bem um grupo, assim, e aquelas pessoas me acolheram e era muito legal, tinham várias atividades, ou seja, eu podia fazer alguma coisa com música, que eu já, né, sempre gostei de música, então eu fui para um grupo de jovens, eu já tinha a faixa de 30 e poucos anos, mas eu fui para o grupo de jovens, aí depois eu fui para o sênior. Fiquei 5 anos no budismo, mas quando ele deixou de responder algumas perguntas a respeito de espiritualidade, eu comecei a questionar os dirigentes. Falei, poxa, mas como que o budismo vê a questão do desencarne, de vida pós-morte? Comecei a questionar, querer saber, porque eu queria levar adiante tudo aquilo. E, assim, na época, eu não tive respostas. E foi o que me afastou. E quando você foi para o budismo porque você tinha algumas questões e você estava entendendo que precisava ter um contexto social religioso. Eu precisava ter um contexto social. E a questão do religioso veio como um auxílio luxuoso, digamos assim. Tá, mas plus. Exato. O que me interessou, a princípio, era o senso de comunidade.
eles tinham os livros, os estudos, os livros de Nichiren Daishonin e tal. E eu comecei a ler e começou a fazer um sentido para mim. E no fundo, tinha a questão musical, porque dentro do budismo de Nichiren Daishonin você tem uma coisa que é um mantra, que é o Nam-myoho Renge-kyo. E no budismo você faz isso durante 20 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, quanto você aguentar, você faz. E eu gostava muito do som, me trazia muita paz, assim, muita tranquilidade. Que você faz um Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Aí você une vai meio que unindo as sílabas, e fica uma coisa só. Que era Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Você vai fazendo aquilo. Aí tinha o Gohonzon, né, que era o objeto ritualístico do budismo, Sim. com o sininho, com o incenso e com o símbolo do budismo, né, na frente, assim, você abria e tinha ali, né, dentro do Gohonzon. Aquilo tudo fez muito sentido para mim e eu gostava da paz que aquilo me trazia. Sim. E durante 5 anos eu fui praticante, fui no Kaikan, participava das atividades, criava grupo, dentro dos grupos de estudo, mas eu perdi a conexão quando começou a não responder mais as minhas perguntas. Hoje, né? Depois a gente vai continuar do teu caminho espiritual. Mas hoje você acha que as religiões elas precisam te dar todas as respostas? Não. Nesse momento, Não. você tinha lá a sua vida social, você estava dentro de um contexto, você estava mexendo com música, Sim. né? Tinha essa musicalidade, esse aprendizado, né? Essa socialização, tal. No momento em que você começou a ter dúvidas e não responder às suas dúvidas, foi o suficiente para você abandonar todo esse ganho? Sim, não vou dizer para você que foi um motivo. Tá. Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi um caminho que foi mais ou menos traçado ali. Tá. Eu acredito que Exu foi me colocando em determinados lugares para eu experimentar, para eu ver, para eu chegar às minhas próprias conclusões. Hoje você entende que quem te levou pelos caminhos diversos, inclusive de outras religiões, foi Exu. Para mim, assim, eu não tenho a menor dúvida. Então me conta como foi que você conheceu Exu e como essa energia entrou na tua vida. Olha, antes de chegar no Templo Rio Azul, eu pisei, eu digo assim, em 1 terreiro e meio. Tá, 1 terreiro e meio. 1 terreiro e meio por quê? Eu tenho um amigo que eu tinha uma faixa de 18 ou 19 anos e ele já gostava de Umbanda. E ele foi se consultar com o Preto Velho. Eu cheguei até o corredor que dava acesso ao terreiro. Eu não quis entrar. Meio. Então é meio terreiro. Então eu fiquei no corredor, ele foi lá na consulta, voltou e de lá fui embora. E aí a minha outra experiência foi com uma ex-namorada, ela ia num terreiro, e ela recebia uma pombagira. E quando começou o batuque, e eles eram Umbanda, mas era Umbanda com influências de candomblé, porque eles usavam adereços no tambor, tinha uma outra questão ali, tinha uma outra cara. Na época eu não entendia nada, hoje, logicamente, a gente vê de memória assim, e eu consigo chegar a essas conclusões. Mas assim, na hora que o batuque começou, eu tive que sair da sala, porque me arrepiou assim todinha. Eu falei, o que é isso? Deixa eu sair daqui. Você negou o que você estava sentindo. Exatamente. Nesse momento. Eu falei, não, o que é isso? Tá me arrepiando, tá me dando vontade de ir lá no meio, deixa eu ir embora. Aí eu saí, fiquei lá fora, na época eu ainda fumava cigarro, e puxei um cigarro e fui lá para fora, comecei a fumar um cigarro lá. A pombagira dela veio atrás de mim e veio conversar comigo. Eu falei, então você é o moço da moça? Eu falei assim, eu sou o moço da moça, né? Ela estendeu as mãos, eu beijei as mãos dela, falei, muito prazer. Ela falou assim, olha, eu não vou nem ficar com muita conversa com você, mas eu vou te falar uma coisa, você toma cuidado, porque o passado vai fazer parte do seu presente. Salve. E foi embora. Eu fiquei assim, passado, presente, né? Bom, resumo da ópera, depois eu acabei voltando
para uma pessoa que era um relacionamento meu. Assim, tipo, 10 dias depois a gente se encontrou e rolou uma química e a gente Ou ficou seja, juntos. a pombagira da tua namorada disse que essa pessoa voltaria para tua vida. Exatamente. E voltou e ela perdeu você. Exatamente. Então, isso me fez... Na época eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, poxa, né? Então a coisa é real. Porque, assim, tipo, ela me falou que ia acontecer. Sim. Né? Não foi, logicamente, o fato escrito, com cores, com detalhes, mas aconteceu. Aconteceu. Então aquilo ficou. Mas eu guardei em algum lugar de mim e depois eu nunca mais pisei ou... Isso foi antes do budismo ainda. Isso foi antes do budismo. Tá. E aí você foi e tal, e quando foi que, de fato, você entrou para um terreiro? Então, foi por intermédio de uma ex-esposa minha, que foi do Templo Rio Azul também. Ela julgava que estava com alguns problemas, não estava dormindo direito e tudo mais. E um amigo meu passou em casa e recomendou o seu terreiro. Ele falou, olha, vai lá, assim, pode ser bom para ela. Eu falei, tá bom, peguei o cartão e guardei. Aí um dia ela estava reclamando, estava lá, nossa, ele tá péssimo, não tô legal, não tô bem. Eu falei, olha, vai lá no terreiro, vai dar uma olhada lá, pode ser bom para você. Ela falou, você não liga? Eu falei, não ligo, pode ir. Resolvendo o seu problema para mim tá ótimo. Ela foi, passou pelo seu Zé Quimbandeiro, gostou, se inscreveu no curso de desenvolvimento espiritual e iniciou como filha da casa. Passou acho que um mês e meio, para quase 2 meses. Comecei a olhar, falei, pô, toda semana ela vai lá, fica lá horas, né? O que será que ela fica fazendo lá, né? Aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, bom, aí chegou um dia, eu falei assim, eu posso ir lá com você? Mas não era na segunda-feira, que era o dia do seu Zé, foi numa quinta. As aulas de desenvolvimento espiritual eram na quinta. Falei, posso ir lá para dar uma olhada? Então, dessa vez, você foi por ciúmes e por curiosidade. Eu fui para saber onde que ela estava indo. Tá, Né? Perfeito. Beleza, fui lá e nesse dia estava acontecendo uma aula de marinheiro. Você estava passando a parte teórica, falando a respeito de posicionamento, falando a respeito de emocional profundo, dos pontos todos em relação a receber um marinheiro, do que era a força, a origem da força, ou seja, era uma aula completa que você estava dando, né? Eu comecei a perceber, as pessoas prestavam muita atenção, eu não conseguia prestar muita atenção. Eu começava a olhar as coisas, as imagens, as pessoas, os detalhes, eu estava ali disperso, né? Aí chegou uma hora que você virou e falou assim, tá, então tá bom, então vamos tomar um café, vamos dar uma respirada, tomar uma água, tirem as cadeiras. Opa, tirar a cadeira, vai acontecer alguma coisa aqui, né? Ela falou, tirem as cadeiras e quando vocês voltarem, fiquem tranquilos e tal, vamos respirar, esfriar a cabeça e vamos fazer um exercício aqui, né? Aí eu levantei, né, ajudei a colocar a cadeira para lá e falei, bom, vou ficar lá para fora. Aí eu não sei como que você ouviu isso, né? Porque as pessoas estavam aquele bolo de gente, eu aqui de um lado e você do outro lado do salão, né? Não era um salão grande, mas estava um falatório grande, né? Não sei como que você ouviu aquilo, mas eu virei e falei assim, bom, vou ficar lá fora. Aí você virou, você falou assim, não vai não. Aí ficou um silêncio na sala, todo mundo olhou assim, você, não vai não, fica aqui com a gente. Eu não sei se eu quero ficar. Você falou, não, fica, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí eu falei, tá bom, mas o que vai acontecer, né? Aí naquela época ainda não tínhamos a Curimba, aí você colocou um som, colocou as músicas de marinheiro e abriu uma gira de marinheiro. Colocou o pessoal para rodar, né? E tal, e todo mundo, aí foi descer um, desceu outro, eu só observando aquilo. Chegou num dado momento que tudo escureceu. E eu me lembro de que os movimentos do meu corpo não eram os movimentos que eu estava fazendo. Mas eu me senti confortável. Eu não queria sair dali. É a mesma coisa que, sei lá, de me pegar, diminuir meu tamanho, me colocar dentro da minha cabeça para que eu visse tudo, mas
não tivesse dirigindo nada, não tivesse coordenando nada. Naquele momento Essa você foi a se tornou sensação. passageiro Exatamente, daquela situação. exatamente. E aí eu trouxe um capitão. E trouxe um capitão, e o que eu me lembro da formação dele, que depois você me falou. E na minha cabeça, eu estou contando, toda vez que eu conto, eu escuto a voz dele, falando assim para mim: tome o timão da sua vida. Tome o timão da sua vida. Tome o timão da sua vida. Timão, para quem não sabe, é aquela direção do navio que vocês veem nos filmes, né? Aquilo chama-se timão. E essa voz ficou ecoando na minha cabeça. E quando eu fui embora, você falou que as portas estavam abertas e que se eu quisesse voltar, a casa era minha. E aí eu voltei e estou lá há 20 anos. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Por que que você acha que foi o capitão? Né? Por que que você acha que foi numa gira de marinheiro que você resolveu ficar naquele local? Apesar de que eu acredito que aquele resgate era para você, mas ela foi resgatada primeiro e você se encantou com o que aconteceu com ela, ou ficou curioso, ou ficou enciumado, mas você foi buscar. Sim. Por que que você acha que foi nessa gira que você ficou? Porque eu sempre tive uma questão que eu sempre considerei que fosse o meu tendão de Aquiles, que é a questão do emocional. Eu sempre tive um emocional muito desequilibrado. Eu sempre acreditei que eu era menos do que as pessoas, né? Eu estudei numa escola particular de freiras durante toda, assim, do pré-primário até a 8ª série. E existiam períodos ali que eram 2.000 alunos e só eu de negro. E assim, tipo, os caras me detonavam, né? E aí cabelo de bombril, é isso, é aquilo, piche, saci pererê, tudo que você possa imaginar, né? Naquela época nem existia essa coisa do bullying, esse nome não existia. Essa atitude não existia, era normal, era coisa de criança. E essa era a nossa realidade, né? Mas não sendo só lá, em outros lugares, ou seja, então assim, eu sempre tive um problema muito grande com autoestima, né? E eu acreditava, eu não gostava do que eu via quando eu estava, olha ele aqui, ó, olha o timão, ah, que interessante. E então assim, eu sempre fui muito perdido nessa questão do emocional. Eu sempre quis consertar isso, porque era uma parte de mim que eu acreditava que se eu consertasse um dia, as coisas iam ficar melhores, eu ia ter uma visão mais legal a meu respeito, as coisas iam ficar mais claras dentro da minha cabeça. Você falando sobre isso me faz pensar o seguinte, eu quero inclusive que o público, né, reflita comigo isso. Você sendo um negro muito bem criado, de uma família, de uma condição, porque você estudava num colégio particular, um colégio de freiras. Sim. E aí, você sendo o único negro num colégio de freiras particular, hoje você poderia dizer que você era muito privilegiado. Eu fui Exatamente. um cara privilegiado. Mas, diante desse emocional conturbado, você se sentia desapontado porque você era exatamente o único negro naquele local. Exatamente. Hoje, aquilo que conta a tua história e que te dá valor naquele momento para você, te destruía. Exato. Porque você era o diferente, né? Você era aquele que de verdade reluzia naquele lugar, mas para você era, entende? Exato. Inadmissível e doloroso. Não, assim, quando entrou uma outra, era uma menina. Me lembro muito bem, era uma menina, ela usava um óculos assim, daqueles que a gente chamava de fundo de garrafa, que era a lente era muito grossa e deixava os olhos pequenininhos. Eu lembro disso até hoje. Eu fui lá falar com ela. E eu tinha, acho que uns
11 anos de idade, se não me engano. Eu fui lá conversar com ela, falou assim, olha, se você tiver alguma dificuldade, você fala comigo, tá? Eu sou daquela classe, eu não lembro que classe que eu estava, eu sou da, sei lá, da quinta B, sexta B, não lembro agora, mas eu dei a série e a letrinha, né, que designava onde que era o setor que eu estava, a sala que eu estava, e tudo mais. Eu falei, se você precisar, você fala comigo, tá? Eu só quero que você saiba que você não está sozinha. Aí ela ficou assim, ela não disse nada, ela só balançou a cabeça. Aí eu falei assim, seja bem-vinda. Fui lá, dei um abraço nela Ah, e saí. você se sentindo diferente foi acolhendo os diferentes. Exatamente, porque ela também estava tão perdida quanto eu. Que coisa interessante. E você entendeu que você precisava trabalhar o seu emocional? E hoje você sabe disso. Naquele momento, isso não era Ah, tão não, claro. isso não era nada claro. E como foi para você fazer parte de um terreiro? Olha, eu resgatei aquele senso de comunidade que me levou pro budismo. Eu senti que era uma família, que era uma outra forma de relacionamento, talvez mais profunda até do que no budismo, e mais contundente, assim, mais, como que eu posso trazer uma palavra? Era mais significativo. Tinha a simbologia, me trazia a questão de toda a minha ancestralidade. Sim. A simbologia de tudo que acontecia, não só as imagens, mas depois eu comecei a perguntar, e esse orixá, e essa entidade, e isto, e aquilo, e tal, tudo eu via. Eu sempre fui um cara louco por história, sempre gostei de história, e desde pequeno, né? Então, e tudo tinha uma história. Então, assim, Sim. você falar de Ogum, Ogum é o deus da guerra, Ogum e As tal, lendas. e as lendas, Yansan vinha as lendas, Oxum tinha as lendas, então tudo aquilo me atraiu demais. Eu fui abatido pela simbologia, pela história e pelas cores que a Umbanda te traz, não só pelas emoções, mas como também por tudo que ela significa. Você tem alguma história que você viveu no terreiro, que você possa contar, que foi te ensinando ou te mostrando que aquele caminho era seu? Olha, eu acho que quando eu me transformei em Ogã, e que na verdade eu não tinha noção de que eu ia me transformar num Ogã. Então isso foi uma jornada transformadora. Isso foi uma jornada que me trouxe muitas viradas de chave. Isso foi uma jornada que me devolveu a autoestima, que não perdida, na verdade, né? Acho que achada, na Sim, verdade, sim. porque eu nunca tinha tido. Como você se tornou Ogã? Olha, essa história é boa. Lá no templo, a gente costuma sempre se reunir no final do ano, né? E a gente fazia amigo secreto entre nós mesmos lá e fazíamos uma festinha, ou seja, né? E sempre tem uma homenagem a você, sempre tem uma homenagem para a mãe, né? Que a Tati, que esteve aqui, sempre ela pensa coisas mirabolantes, né? Quando começa a dar dezembro, janeiro, ela começa a sofrer, ela começa... O que você tem? Estou aqui imaginando o que nós vamos fazer de surpresa para a mãe, né? Então, ela armou uma comemoraçãozinha e onde, dentro dessa comemoração, cada filho teria que gravar um videozinho dizendo como conheceu a mãe e o quanto se sentia feliz de estar no terreiro e felicitando, né? O seu aniversário, né? Porque acho que era na questão do seu aniversário, inclusive. Sim. E aí o que aconteceu? Eu tinha ganhado um atabaque. Um rum, que era da própria Tati. Um ex-namorado tinha dado para ela, e ela não queria mais, e falou, você quer para você? Porque assim, para mim não tá dando, tá atrapalhando um pouco em casa, não tem onde deixar, se você quiser pode pegar para você. Eu falei, olha, eu quero. Isso foi muito antes, assim, antes de tudo. Então, assim, tipo, a primeira coisa que chegou em casa foi o atabaque.
E eu comecei a brincar, comecei a ver vídeos, comecei a brincar, como é que toca e tal. E comecei a gostar da sonoridade. E aí a Tati me perguntou, falou, olha, você vai fazer, como é que você vai fazer? Você vai gravar seu vídeo? Você não mandou ainda, né? Eu falei assim, olha, até quando? É até amanhã. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pra casa, comecei a pensar, falei, quer saber? Eu não vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo, mas eu vou fazer uma música. E aí eu fiz uma música que foi em homenagem a você. Que era mais ou menos assim, cuida da minha cabeça. Toca! Ah, vamos tocar. Toca pra gente. Toca. Nós estamos aqui já curiosos. É né? uma música curtinha e feita de todo o coração, que é assim. Cuida da minha cabeça, cuida do meu coração. Nessa vida ou nas outras, eu lhe devo gratidão. Das palavras nascem rosas, os seus pés a imensidão. Alma linda e serena, ilumina a escuridão. Salve mãe Milene, saravá. Salve mãe Milene, saravá. Salve mãe Milene, saravá. Salve mãe Milene. Bom, é isso aí. Eu imagino que vocês já imaginaram que eu chorei muito com essa música. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, né? Geralmente eu me emociono, mas não choro, e eu lembro que eu chorei. Foi. Eu chorei e falei, nasceu meu Ogan. Sim. Exatamente. E aí eu fiz essa música, a música rolou, e você se emocionou, chorou, virou para trás e falou assim, você vai ser o Ogan da casa. Eu falei, eu? Você vai ser o Ogan da casa. E já tem uma gira marcada. Eu falei, tem gira marcada para quando? Ele falou, aí era a saída de Iemanjá. Sim. Da Tati, em um mês. Você tem um mês para preparar as músicas, para cantar as músicas. Ou seja, você se tornou Ogan na força. Foi no ferro. Aliás, acho que todo o meu aprendizado dentro da espiritualidade umbandista foi no ferro do fogo. Nunca foi fácil. Nunca será fácil. Não, nunca foi fácil, nunca será fácil, mas sempre foi possível. Sempre foi possível. Porque, como vocês podem, né, prestar atenção nessa história, ele foi buscar a espiritualidade em vários momentos da vida. Um porque estava confuso, outro porque queria resolver uma questão da esposa, em outro momento ele queria participar de um contexto social. Mas quando ele foi para o Rio Azul, ele percebeu que ali tinha uma outra energia, que estava trabalhando o emocional, que em algum momento ele ia ter que tratar. E foi por isso que ele ficou. E nunca, em nenhum momento da vivência, né, da experiência dele no Rio Azul, ele ficou confortável. Lauzinho nunca esteve confortável, porque a espiritualidade sempre vai criando desafios e pedindo para que você resolva. Então, respondendo àquela, né, aquela questão do eu não tinha mais respostas, ele não vai ter as respostas, mas ele vai encontrar os caminhos necessários para que a vida dele ande, para que a vida dele flua. Não vai ser nada mastigado, nada tão simples, nada tão fácil, principalmente porque Rio Azul é uma casa de Exu. E Exu, ele não te entrega nada. Ele te faz buscar as respostas que você precisa, porque no processo da busca é você que se transforma. No fundo, não faz a menor diferença qual é a resposta. A diferença é o que você vai fazer naquela busca. O quanto isso te transforma e o quanto te mostra que você pode mais. Te tira desse lugar confortável e te leva para aquele lugar que você precisa estar. Né? Então, te conduz aonde você precisa trilhar para que você se transforme naquilo que eles esperam que você seja. Porque eles já sabem onde você pode chegar. Quem não conhece é você. E aí, você se tornou Ogan. Sim. E como foi essa gira? A gira foi uma saída de Iemanjá da Tati, mas ao mesmo tempo foi o meu batismo como Ogan.
Então, no começo da gira, foi feita uma lavagem da minha cabeça nas ervas, né? E também o próprio batismo como Ogã. Então, Sim. assim, eu estava ali naquele momento oficializado como Ogã. E para mim, naquele dia, foi extremamente complicado, por vários aspectos. Assim, primeiro é que tinham pessoas assistindo. Eu tinha um pouco de fobia de público. Né? Assim, Sim. se tinha duas pessoas olhando, se eu lava esse copo, eu pego o copo para levar, tem duas pessoas que ficam assim, eu já ficava meio, putz, tem plateia aqui para. Então, aquele dia para mim foi muito difícil. Eu estava ali na expectativa, minha família estava lá, meu pai estava lá, né? Minha mãe estava lá, né? Todo mundo gravando e assistindo, né? Minha esposa Juliana estava lá e gravando tudo, tirando foto de tudo, e tinham amigos, e tinham pessoas do templo, parentes de pessoas, ou seja, estava cheio. E aquilo me deixou extremamente nervoso. Então eu não sabia se eu ia esquecer alguma letra no meio, eu não sabia se eu ia desafinar. Então, assim, eu tinha, e acho que tenho ainda, acho que todo mundo, né? Se você fica, ao invés de você imaginar o sucesso, você imagina o que pode vir a dar de errado, Sim. né? Então eu fiquei imaginando aqueles pensamentos me poluindo. E aí, quando aconteceu o batismo, eu fui para de trás do tambor. Eu olhei aquelas pessoas ali, todo mundo. Sabe aquela coisa de filme, quando assim apaga tudo? Você vê as pessoas andando meio em câmera lenta, você falando com as pessoas, explicando o contexto, o que ia acontecer naquele momento, e você falando e a boca mexendo, eu não escutava você falando. Foi um momento assim que é como se eu entrasse em mim. Foi um segundo momento que eu senti. Eu senti isso com o marinheiro e senti isso naquele momento também. Era um momento que eu não estava ali. É como se eu tivesse me elevado assim, tivesse visto tudo de cima e falado para mim mesmo: tá, beleza, você pediu isso sua vida inteira. Você pediu a vida inteira que você fosse valorizado pelas pessoas. E que você tinha muito valor. Você sabia que tinha muito valor, mas você nunca soube expressar esse valor. Então, tá aí. Colocamos na sua frente agora. Jura que você vai estragar tudo esquecendo uma letra, ficando nervoso? E deixando a sua perna tremer? Se apropria. Exato. Se apropria. Aí, assim, tudo isso rolando na minha cabeça e aí apagou tudo na hora que você virou, falou, vamos começar. Aí voltou tudo. Aí assim eu falei, é agora, né? Aí assim eu tinha pensado um monte de coisas que na hora não saiu nada. Mas assim a única coisa que ficou foi a estrutura das músicas que eu ia colocar para tocar. Aí eu escutei várias músicas e analisei o que poderia vir primeiro. Aí veio toda a minha experiência, assim, que eu trabalhei com assessoria de imprensa durante muitos anos para a área cultural. Então eu fiz muitos espetáculos de teatro, de cinema, de dança, de teatro de rua, tudo que você possa imaginar na área de cultura eu fiz. Assim, diferentemente, né, do que as pessoas pensam, para você fazer um espetáculo, seja lá o que for, um filme, qualquer peça cultural tem um planejamento enorme por detrás daquilo. Você trabalha a emoção das Sim. pessoas. Então, eu vi que era uma oportunidade de eu começar a trazer aquilo que eu tinha, todo aquele cabedal, aquela experiência que eu tinha de ver artistas articulando, fazendo, planejando. Não, vou colocar isso que vai ser legal, que vai dar impacto e tal. Eu falei assim, então vai ser essa música que eu vou colocar, que é aquela que a gente sempre esquece o nome, mas que você fala que é Roxinol. Qual é? Né? Conta, a primeira música. A música é Brilha o sol, canta o Roxinol, eu olho o céu no infinito, onde o azul é mais bonito, e sarava Oxalá. Aí eu cantei, eu achei, essa música ela pode trazer um nível emocional legal para as pessoas. Aí eu vou começar na capela, aí na segunda, quase para entrar na segunda parte dela, aí eu entro com o tambor. Que aí eu causo um impacto das pessoas. Eu pensei tudo isso e foi maravilhoso. E fiz. E vi que, assim, eu não sabia se eu chorava,
eu não sabia se eu cantava, eu não sabia se eu paralisava tudo ali, falava, bom, agora já zerei o game, então assim, agora pode parar tudo aqui. Olha, então, deixa eu explicar para vocês. Nessa noite, ele tocou, e ele tocou divinamente. Chegou um momento em que ele enfaixou as mãos, porque as mãos sangravam. Sim, exatamente. Ele batizou o tambor com o sangue das suas mãos. Por quê? Por quê? Nós estamos, inclusive, contando esses detalhes, porque eu quero que vocês entendam que ele pediu. Ele queria a música na vida dele. Ele tinha essa musicalidade aqui, ó, no sangue, na alma. E ele não tinha encontrado um caminho para que isso se manifestasse. E o espiritual, de forma muito sábia, encontrou nele todos os caminhos para que ele fosse viver essa experiência da música, essa experiência do toque. Como vocês perceberam, ele é absolutamente afinado, né? Canta divinamente, Obrigado. Tem uma voz incrível. É meu ogã do coração, não importa quantos ogãs venham, né, para casa, o Lau vai ser sempre o meu ogã. E nesse momento nasceu uma coisa que vocês conhecem como autoestima. Uhum. Ali, ele era o único. Na verdade, ele foi formado pela espiritualidade como ogã daquela casa. E ali ele entendeu que ele tinha uma função com a música. E claro, né, essa função vem até hoje das letras que ele compõe, das músicas que são tocadas no terreiro. Então, o terreiro tem, hoje, músicas no Spotify. Vocês podem procurar lá o Batuca Terreiro. O Batuca Terreiro é o grupo do Templo Rio Azul e está nas plataformas de música, Spotify, no YouTube. Spotify, YouTube, todas as plataformas. Todas as plataformas. É claro que o nosso programa, né, nosso horário já está, e nós vamos continuar com essa história maravilhosa, porque tem muito mais, vocês aguardem, tem muito mais que vocês vão amar escutar e saber. Claro que hoje eu quero que o Lau termine nesse nosso programa com a música Rouxinol. E mais uma vez eu estou aqui para trazer para vocês sabedoria. E com o programa de hoje eu apago a ignorância. Brilha o sol, canta o rouxinol. Eu olho o céu no infinito, onde o azul é mais bonito, e saravá Oxalá. Oi, rios, montes e cascatas, eu olho o verde das matas, sinto a paz que a natureza traz, laia, laia. E o sol com a sua grandeza, seu olhar, sua beleza, eu imploro a Iemanjá. Oh, mãe d'água, rainha sereia do mar, segura a banda e ilumina esse congá. Oh, mãe d'água, rainha sereia do mar, segura a banda e ilumina esse congá. Até o próximo programa. Ele vem chegando, ele já chegou, seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor.